pé comigo, abre lá no livro de Malaquias 3, capítulo 8, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos clamarão, chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado, Pai, por essa palavra santa. Que o Senhor possa nos ensinar nessa manhã, Senhor, sobre a redenção através do dízimo. Vem, Senhor, nos clarear o coração. Vem, Senhor, trazer luz ao nosso coração, através dessa palavra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesse lugar. Queremos ouvir a Tua voz, a Tua doce voz ecoando no nosso espírito e trazendo refrigério à nossa alma, em o nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Oh, glória a Deus. Querido, você me conhece muito bem, eu não sou muito de ficar falando de dízimo, de oferta, mas tem uma palavra nessa manhã, eu vou falar sobre dízimo, só dízimo. E você vai entender o dízimo de uma forma diferente, como você nunca entendeu. Você nem imagina que dízimo fala de redenção. E nós vamos passear pela Bíblia e ver isso aí na palavra do Senhor. Amém? Ainda bem que não tem visitantes, né? Falar mais uma igreja que às vezes o cara está andando por várias igrejas, está falando de dinheiro, aí vem visitar, chama aí e fala: nossa, aqui também fala. Você sabe que a gente não fala muito disso, mas também temos que falar, amém? Por quê? Bens, propriedade, dinheiro, tudo, contudo a gente honra o Senhor. Provérbio 3:9, eu sempre falo sobre ele: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então também é honrar. Por quê? Porque não é nosso, é dele, entendeu? E se é dele, é dele. Então eu quero passear um pouco, eu usei isso aqui como base nesse texto do Velho Testamento, e eu quero passear um pouco na Bíblia com você. Então aqui, no livro de Malaquias, do profeta Malaquias, está falando de apropriamento de propriedade indébita. O que o Senhor está clareando aqui, vocês estão pegando coisas que não são de vocês. Eu lembro quando eu fui, acho que o ano retrasado, no EMAP, lá em Itajaí, eu gostei muito quando, eu nunca tinha visto por esse lado, o pastor Luiz Hermino, antes da oferta, ele citou o Éden, querido. E ele diz assim: Deus disse assim: em todas as árvores você pode tocar, mas nessa não. Porque só Deus é conhecedor do bem e do mal. Deus é conhecedor de todas as coisas. Essa árvore é minha. E ele diz: é a mesma coisa o dízimo, não toca naquilo que é do Senhor. Essa palavra, querido, não é só para você, é para mim também. É para mim também, viu? Não toca naquilo que é do Senhor. E você será bendito e abençoado. Amém? Então, eu quero... A propriedade, na realidade, na Bíblia, fala de redenção. Nós vamos entender por quê. E o dízimo, você vai entender nessa manhã que é um ato profético que celebra a redenção de Deus em nossas vidas. Você vai falar: mas o que tem a ver isso com redenção? Você vai entender. Nós vamos caminhar aqui. Então, redenção fala de um resgate de propriedade. Então, deixa eu clarear sua mente com um princípio lá do Velho Testamento. Quando aquele povo foi formado no deserto, Deus deu leis civis, tá? Essa não serve mais para nós hoje, porque leis civis é para o povo local lá, não serve para nós. Lei do comprar, vender, roubar, matou, não matou, o que faz? Isso é civil.
Leis religiosas também foi deixado, que são os rituais. Para pecado tal, sacrifica um animal tal, nasce uma criança, tem que oferecer um sacrifício. Tudo tinha que ter um sacrifício, que é princípio de Cristo, nós sabemos disso. Isso é lei religiosa. Essa lei também já não serve mais para nós, porque hoje não precisa mais de sacrifício no templo aqui, o sacrifício somos nós. E Cristo já foi o nosso sacrifício para sempre, trazendo redenção eterna. Mas tem as leis morais elas nunca passam, tá? Mas olha que engraçado, eu quero falar de uma lei aqui, que na realidade ela era até civil, mas ela tem um princípio espiritual. E a lei era assim: se alguém estivesse vivendo na terra, lá de Israel, e ele quisesse fazer um investimento, ele ia para alguém lá e diz: olha, eu estou querendo investir em algo aí, eu precisava que você me emprestasse um dinheiro, é bastante, e é o investimento que eu vou fazer, depois eu te pago. Então, eles faziam um contrato, naquela época não tinha papel para fazer contrato, eles iam na porta da cidade, se assentavam lá, e vinham os anciãos e eles selavam um contrato. Olha, ele está emprestando tanto de mim, ele tem que me pagar tanto. E ele sabe que se não pagar, o que aconteceria? As propriedades dele ia passar para essa pessoa. E se as propriedades não fossem o suficiente, ele e a sua família iam ser escravos daquele homem. Então você pensou, ele ia perder. Vamos dar um exemplo, ele não conseguiu pagar. Ele deu tudo o que ele tinha, o investimento dele não funcionou. Ele investiu em algo que não deu certo. E aí ia para a mão daquela pessoa que emprestou dinheiro, os jumentos, cavalos, pessoas, servos. E a própria família ia como escravo. Nós vemos isso muito no Velho Testamento. Vamos supor que esse homem tivesse 40 anos. E a gente sabe que no ano do jubileu, no 50º ano, todo escravo deveria ser livre. Ele com 40 anos, até chegar no jubileu, vamos supor que quando ele tivesse 40 anos, tinha acabado de acontecer o jubileu e ele fez esse empréstimo. Então só depois de 50 anos, então com 90 anos ele ia ser livre. O que ia adiantar mais ser livre com 90 anos? Mas aí, a lei também dizia, se tiver alguém que seja parente próximo, que seja primo, que seja tio, essa pessoa tendo o dinheiro, ele ia lá e dizia: olha, é o seguinte, o meu primo está escravo seu aí, os bens dele, você tomou a terra dele, só que é o seguinte, eu estou pagando a dívida dele. Então, ele era obrigado a liberar tudo de volta. Então o primo ia lá, pagava. Esse homem que tinha feito um mau investimento era livre, voltava para sua casa com a sua família e com os seus bens e com a sua terra. Nós vemos isso no livro de Ruth, né? Boaz foi o resgatador lá de Noemi, parente próximo que casou com a sua nora. É uma história longa também. Então havia resgate. Agora eu faço uma pergunta para você. Esse homem que foi livre, que estava escravo e agora estava livre, ele estava livre, sim ou não? Ele estava livre de verdade? Se você for olhar, não. Ele pertencia agora a quem? Ao primo, ou ao tio, quem fosse o parente próximo. Porque ele não pagou a dívida dele, quem pagou foi o parente próximo. Então mesmo ele livre, ele ainda devia ao seu parente próximo. Só que o seu parente próximo o amava muito, por isso que ele foi lá e pagou. Então esse parente próximo, podendo até fazer dele também um escravo, não o fazia, porque sou seu parente próximo. Eu sou seu parente próximo, então você pode continuar livre. Você tem uma dívida comigo, não esqueça, mas eu te deixo livre. Então aquele homem continuava livre pela misericórdia e pela graça do parente próximo. Amém? Então era melhor ficar devendo para o parente próximo e livre, do que dever para o homem que foi emprestado e continuar sendo escravo. Sim ou não? Sim. Amém? Então, essa era a lei da redenção. A redenção que é o resgate de uma propriedade. Aonde que nós vamos chegar? Agora vamos para o espiritual. Eu quero passar
falar um pouco de redenção de Jesus Cristo para nós. E vou passar por vários versículos, querido, vão acompanhando. Eu diria que nessa manhã nem é um culto de palavra, é um culto de ensino, tá? Então não estranhe. Bora, estou sempre fazendo a mesma coisa, mas hoje vai ser mais... Efésios 1:7 vai dizer assim: no qual temos agora você vai, toda vez que você lê a palavra redenção, você vai enxergar ela um pouco diferente, como essa história que eu contei, lembra sempre dela. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Então nós fomos comprados, porque não tínhamos como pagar a dívida, éramos escravos do diabo, o dinheiro foi o sangue do nosso parente próximo, porque ele se encarnou e se tornou homem como nós, e nós fomos redimidos, livres, no qual temos redenção pelo seu sangue. Vai acompanhando. 2 Pedro 2,19. Quando uma pessoa se submete a uma proposta de pecado de Satanás, porque Satanás o tempo todo está fazendo proposta de pecado, essa pessoa se torna escravo de Satanás. Ele vem com uma proposta, mata, rouba, adultera, fornica, pornografia, ele vem com a proposta, a pessoa aceita. Quando a pessoa aceita, ela não vai entender, querido, que ela vai entrar numa dívida que ela não pode mais pagar. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Sabe por que você é livre hoje? Porque você tinha sido vencido, e eu também, pelo pecado. Estávamos como não tínhamos como mais pagar essa dívida. Mas por causa da redenção, por causa do preço de Jesus, o parente próximo te libertou. E disse assim, e você está livre. Mas eu não tenho que ser seu escravo. Não, meu escravo não, você está livre. Você está livre, eu já paguei o seu preço. O Salmo 49, aqui vai dizer assim: ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. Está falando de redenção da alma, aqui está falando espiritualmente, tá? A redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja cova. Está falando de Cristo. A redenção nossa é caríssima. A redenção da nossa alma foi um preço muito caro. Não só de sangue, querido, mas o fato dele estar lá substituindo a minha vida e a sua vida. Ontem estávamos estudando sobre substituição aqui, né, na escola bíblica. Levando a minha culpa e o meu juízo. Então ele te redimiu. Ele te redimiu. A Bíblia não diz assim que a morte entrou no mundo por um só homem, Adão. Então Jesus se encarna também como homem, e assim como por um só homem entrou escravidão, por um só homem nós fomos vendidos, também por um só homem nós somos livres e comprados de volta. Glória a Deus! Quando se fazia um contrato, tinha um escrito de dívida. O escrito de dívida estava lá. Você tem uma dívida e não tem como pagar. Mas a palavra do Senhor diz em Colossenses 2,14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Cruz fala de pagamento de dívida. E qual que era a ordenança que era contra nós? A alma que pecar, essa deve morrer. Aí eu pergunto, que alma que não pecava? Estávamos vendidos pela escravidão. Mas Cristo, nosso parente próximo, na cruz ele encrava as dívidas na cruz, e o sangue dele lava e apaga toda a nossa dívida. Oh, querido, que glória! Você já imaginou, se é que você não vive alguma coisa assim, você está com uma dívida alta, você não tem como pagar. Você deve para um, deve para outro, porque você achou que ia dar para pagar, mas não deu. E você tem uma dívida, você está sendo processado, vai tomar os seus bens, de repente,
Você nem conhece a pessoa e ela chega para você, ô fulano, você não me conhece, mas é o seguinte, eu sei que você está devendo 1 milhão na praça. E eu vou pagar esse 1 milhão. O cara vai lá, paga e traz tudo quitado para você. Querido, como que não fica teu coração? Cara, eu nem conheço esse rapaz. Mas ele nos amou primeiro, você nem conhecia. Mas ele diz, eu vou pagar a dívida dele. Você nem o conhecia. E talvez, eu não sei se você nasceu em berço evangélico, mas talvez se você não nasceu, ele era até um estranho para você. E hoje você descobriu que esse que era estranho foi aquele que pagou a sua dívida, mesmo você não o conhecendo. E ele diz, eu preciso redimir. Querido, eu estou passeando um pouco pela redenção. Você precisa primeiro entender a redenção, para a gente falar um pouco de dízimo, você entender o que tem a ver dízimo com redenção. É até estranho, né? Até eu fico meio desconfortável, achando o que vão pensar, falar de dízimo e redenção. Mas você vai entender no final dessa pregação que as duas coisas têm a ver. Aí Colossenses 2,15 vai dizer, e despojando os principados, é a continuação do aquele 14, tá? Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele da cruz. Então você vai entender aqui, ó, o meu senhor antigo não tem mais poder sobre mim. Diz assim, o meu senhor antigo não tem mais poder sobre mim. Aí vai dizer aqui que ele despojou esse senhor antigo nosso. Os principados, potestades, todas as forças do mal que triunfou dele na cruz. E quando fala despojando, o que você lembra de despojando? É tomar despojo. Eu e você, e tudo que pertencia a nós, estava na unha do diabo. Pertencia a ele. Mas Jesus na cruz, além de apagar as nossas dívidas, foi lá e trouxe todos os despojos de volta, despojou ele, tirou nós da mão deles, porque nós éramos despojos dele, agora passamos a ser do Senhor, amém? Mudou o Senhor, então meu Senhor antigo não tem mais poder sobre mim, amém? Apocalipse 5:9. E entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar, está falando de Jesus, o Cordeiro, né? O livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, está falando de Jesus. E com o teu sangue, o que ele fez? Compraste, diz assim comigo, compraste. E com o teu sangue comprastes para Deus, olha lá, o que ele comprou? Os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Comprou com seu sangue. Seja província, seja tribo, seja nação, seja o que for, onde vier pessoas que vai aceitar o Senhor, já foi comprado pelo sangue dele. Comprou para quem? Para Deus. Sai do Senhor e muda para outro. Redenção. Isso aqui está falando de redenção. Então redenção faz de Deus o nosso dono e nós a sua propriedade. Diz assim comigo, redenção faz de Deus o nosso dono e de nós a sua propriedade. Amém? Por isso que a Bíblia diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Você vai ver e entender que a redenção, ela não fala que te libertou e vai e faz o que você quer da tua vida, não, queridão. Você estava na unha do diabo, eu te comprei, você é meu agora. Diz para quem está do teu lado, Jesus te comprou. Você é dele agora. Que tem essa coisa, liberdade, glória, agora... mas Paulo vai falar, toma cuidado, não confunda liberdade com libertinagem. Não vamos pensar porque está na liberdade da graça que você pode fazer o que você quer agora. Não, você só mudou de Senhor. Você foi redimido, saiu da unha do
diabo para vir para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor. Amém, querido? Você está entendendo até aqui? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Eu gosto de citar algumas passagens para ficar bem martelado. 1 Pedro 1,18 vai dizer assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que vos fostes resgatados. Falou de resgate, lembra daquela dívida que eu contei a historinha para você. Que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Só para explicar, Deus não comprou 10% de você. Deus comprou o quê? Tudo. Deus não comprou 10% de você, Deus comprou tudo. Quando a gente acha que está dando 10% do dízimo, querido, é tudo que Ele comprou de você. Eu vou explicar só o porquê que Ele não pede tudo. Porque se Ele pagou a sua dívida e comprou tudo de você e tudo que te rodeia é dele. Quando você vem com uma merrequinha de 10%, desculpe eu falar tudo que Ele nos dá, não acho que está fazendo grande coisa não, querido. Ele comprou tudo de você. Na realidade, tudo é dele. Meu carro por completo é dele, minha casa por completo é dele, todo o dinheiro que entra por completo é dele, todo o alimento que eu... Tudo é dele, porque se ele comprou, eu passei para ele. Eu passei para ele, eu continuo. Estava devendo para alguém, continuo devendo para outro agora. Só que ele é meu parente próximo e tem misericórdia de mim. Só isso que é a mudança. Amém? Tem muita gente que vai falar assim: ah, pastor, mas a salvação, ela é de graça. É de graça, querido, sim ou não? Não. É pela graça. Se eu falar que é de graça, então Jesus não pagou preço nenhum. Ela não é de graça, porque Ele pagou um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um. Meu irmão, foi pago um alto preço. Ah, é de graça, não tem que dar dinheiro, não tem que fazer. Tudo já foi de graça, querido. Não é de graça, as pessoas falam errado. É pela graça. Porque você não merecia, eu não merecia. Ele diz: estou aqui para pagar aqueles que nem me conhecem. E você sabe que tem muita gente indo para o inferno, e Jesus também pagou a dívida dele. Só que ele só não assumiu Cristo como Senhor, então ele continua escravo. Ele só não soube que tem alguém que já pagou a dívida dele, e ele podia ter saído da unha do diabo e ter passado para Cristo e ir para a glória eterna. Só isso. E ele não soube ainda. Por isso que nós que já sabemos, nós escravos que já fomos redimidos pelo Senhor, mas estamos livres pela misericórdia de Deus, temos que avisar esses escravos: Cristo já pagou a sua dívida, queridão. Pode sair da unha dele, só entrega a vida para Cristo, que já está pago. Nem conhece, Jesus nem conhecia, Jesus estava pagando de todo mundo. Amém? Duas passagens. Mateus 13:34. Olha o preço. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai e vende alguma coisa? Vende tudo e compra aquele campo. Jesus deu tudo para comprar esse campo chamado igreja. Outra passagem que já vai na sequência: o reino dos céus também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então o pai diz assim: olha, aqui está tudo que eu possuo para comprar vocês. É tudo que eu tenho. E deu ele para morrer na cruz por nós. Então, querido, é pela graça, viu? E teve um preço muito alto. Então agora, Ele é meu Senhor. Só que essa palavra Senhor ficou tão... como é que eu posso dizer, nos nossos dias, no século 21, ficou tão sem valor, que quando a gente fala Senhor, a gente não entende a profundidade. Diz assim: Jesus é meu Senhor. Tem gente que fala isso aí: Jesus é meu Senhor. Não sabe a profundidade do que é Senhor.
Senhor é o dono, você pertence a Ele e não mais a você mesmo. Naquela época tinha essa coisa de Senhor, querido. O escravo pertencia ao Senhor, tudo tinha um Senhor, e Senhor era Senhor total. A pessoa devia obediência total a Ele. Então quando a gente fala hoje, Jesus é o Senhor, mas a gente não entende a profundidade. Jesus é o seu dono. Jesus é dono da sua vontade, do seu desejo, dos seus pensamentos, das suas intenções, das suas ações, das suas decisões, dos teus planos, dos teus sonhos. Ele é dono de tudo. Então, a partir do momento que você quis dizer, eu quero sair da unha do diabo e entregar para o Senhor, querido, você foi para outro Senhor. E agora você deve toda a sua vida para Ele. Porque senão você ia para o inferno eterno. E isso pela misericórdia dEle. A gente não merecia. Amém? Romanos 10, 9. Você com tua boca confessares Jesus como Senhor. Então, às vezes as pessoas vêm confessar e fica uma coisa tão fácil. Vamos confessar. Tem gente que não, confessa na profundidade. Eu confesso Jesus como Senhor. Ele pensa que Senhor é só um respeito quando você fala assim, Senhor, para alguém, né? Tem essa coisa, né? Os mais velhos falam sim, Senhor, sim, Senhora. E pensa só nesse respeito. Não é isso aí, Senhor, querido. Jesus, tu és o meu Senhor, significa, eu estou sendo comprado por ti, agora eu sou teu. Não pertenço mais ao capeta, mas agora pertenço a ti. E glória a Deus que nós pertencemos a Ele, amém? Porque Ele nos ama, querido, quer o nosso bem e vai fazer para que tudo concorra para o nosso bem. Para que nós tenhamos um fim de glória junto com Ele, amém? E olha que interessante. Ele nos compra do mercado de escravos com seu sangue. Só que agora Ele não nos trata mais como escravo mesmo, Ele sendo nosso Senhor. Como que Ele nos trata? Como família, como filhos. Você já viu comprar alguém que estava como escravo, você traz para você e aí você diz, não. Aí a pessoa vai ficar tão feliz, não, quero te servir agora, o que eu faço? Você fala, para. Primeiro entenda uma coisa, você é meu filho agora. Isso é meu, você me pertence, mas eu vou tratar você como um da família. Vou tratar você como um da família. Para resgatar, Gálatas 4, 5. Os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Olha lá agora, falando de redenção. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, você também é herdeiro. Querido, como que dá para entender isso? Comprou, era escravo, agora diz assim, e além disso, você é herdeiro agora. O que a gente quer mais com Deus? Escravo do pecado, perdido no pecado, Ele vai lá e te compra, você nem o conhecia, Ele te amou primeiro, paga com um preço, Ele vende tudo, dá tudo, Jesus derrama o sangue, te pega, traz, você diz, agora eu sou teu escravo. Não, você é meu filho. E olha, outra coisa, você é herdeiro de tudo que é meu. Querido, dá para dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus! Glória a Deus! O amor com que Deus nos ama é o amor ágape. Ele não tem interesse. Você não precisa trocar nada com Ele. Amém? Você não precisa trocar com Ele. Nós vamos entender o porquê do dízimo. Falar, pastor, mas o senhor estava falando do dízimo. Você vai entender o que significa o dízimo. Por que Deus pede o dízimo? Não vou falar de oferta hoje, quero falar só do dízimo. Amém? Aliás, eu tive uma relutância de falar disso, porque eu não gosto de falar desse assunto. Por causa das coisas que tem por aí. Mas se Deus quer que eu fale, eu vou falar. Eu vou falar, não me segurem, amém? Deixa eu falar. 1 Coríntios 6,18. Olha o que diz aqui. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Deixa eu ligar o ventilador, que já estou cozinhando aqui. Aquele que comete imoralidade peca contra o próprio corpo. Aí o 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo
é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, olha agora, e que não sois de vós mesmos. Você não é de você mesmo. Resgate, porque fosse comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então eu faço o que eu quero do meu corpo, eu visto a roupa que eu quero, eu ponho a saia até onde eu quero, eu mostro o quanto que eu quero dos meus seios, eu rebolo o quanto que eu quero. Opa, seu corpo não é mais seu, queridinha. Falando para as mulheres agora. Mulheres, o seu corpo não é seu. Agora entra o verão, toma cuidado, o seu corpo não é seu. Ai, mas está calor. Não interessa, seu corpo não é seu. Seu corpo não é carne de vitrine, de açougue, para todo mundo ficar olhando. Até o nosso corpo, querido, tudo é dele. O Espírito Santo habita nesse templo. E eu já não pertenço mais a mim, porque eu fui comprado com preço. Até as palavras que eu vou lançar para fora, opa, vai ofender meu Senhor. Fui comprado, eu não posso falar o que eu quero agora. Ah, eu quando estou bravo eu falo mesmo, né? Eu xingo mesmo. Não, agora você tem um Senhor. Você não pode falar o que você quer. Mas você tem que falar tudo aquilo que edifica e tudo aquilo que glorifica o nome de Jesus. Amém? Olhos, ouvidos. Ai, que gostoso pensar besteira. Ah, vai nessa, queridão. O diabo senta aí em cima, faz ninho, bota ovo, manda ele embora. Nada. Aqui está falando do corpo, querido. Não pode fazer com o corpo que você quer. Agora é mordomia, é cuidar bem daquilo que Deus te deu. Deus te deu um corpo, cuida dele agora. Agora você entendeu que você foi comprado. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É um culto agora de santidade, é retribuir o que Deus fez por nós. Amém? Senhor, eu estou tão grato. Tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu quero levantar as minhas mãos, eu quero bater palma, eu quero gritar, eu quero dar glória a Deus. Retribuição com o corpo. Por isso que o Romanos 12 vai falar, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos. Por que ele está pedindo os vossos corpos? Porque é meu, ele está falando. Você não tem que perguntar, é meu, apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, agradável, como é que é? Vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional, que eu faço com o meu corpo. Amém? Está entendendo a redenção, querido? Eu não cheguei nem no dízimo. Mas, né, vamos chegar lá. Eu quero bater bastante na redenção para você entender. Quando o diabo disser para você assim, porque o diabo fala sempre isso para as pessoas e para os crentes também, você não tem valor. Você vira para ele e diz, você que não tem valor. Eu tenho redenção, redenção tem valor, você não tem mais redenção. Você fala, chupa essa. Ei, você não tem mais valor. Se diz, você que não tem valor, porque eu fui redimido pelo sangue de Jesus, eu tenho um alto valor. E você? Você não tem mais a redenção. Foi condenado ao fogo eterno. Já está batido o martelo. Amém, querido? Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assistam o direito da árvore da vida e entram pela cidade pelas portas. Você tem valor, as suas vestes foi lavado pelo sangue para você entrar no céu e viver para sempre lá. O diabo não pode mais entrar lá, desde o dia que ele foi expulso. Mas você pode, porque você foi comprado, teu parente próximo, Jesus, te levou pelo sangue a entrar nesses lugares, a destinar você para esses lugares, amém? Romanos 8:32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, resgate, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então aqui eu dou uma fechada na redenção. Eu acho que deu para você entender o que é redenção, amém? Deu para você entender o que era ser escravo e dívida que nós tínhamos. Nós fomos redimidos. Agora eu quero falar um pouco o que o dízimo tem a ver com isso. Porque a Bíblia diz lá no Velho Testamento que o dízimo é santo. Quando as pessoas traziam
o dízimo da ovelha, o dízimo da colheita, o dízimo do fruto, ou que fosse moeda, dízimo em monetário, ele diz, isso é santo para mim. Porque na realidade nós tínhamos que dar tudo, mas ele exigiu só 10%. Quero só estipular um valor para que vocês entendam o princípio. Vamos lá para José. Agora eu quero começar no José para a gente encerrar isso aqui. Só dar uma base aqui. José foi vendido para o Egito como escravo. Ficou na casa de Potifar algum tempo. A mulher de Potifar quis se engraçar com ele. Ele quis fugir, eu sou uma peça da roupa. A mulher diz, ele quis se engraçar comigo. Ele foi para uma cadeia, ficou 13 anos. Escravo e presidiário. Mas aí Deus o exalta. Ele interpreta o sonho do faraó. 7 vacas gordas que subiam. E depois 7 vacas magras que subiam do rio atrás das gordas e comiam as gordas. Ele foi lá e diz, opa, Deus está me falando aqui. 7 anos de muita abundância, que vem seguido de 7 anos de grande escassez. Rapaz, essa palavra é boa. Então agora eu te boto como meu braço direito, você vai governar esses 7 anos aí, você vê o que você faz. Aí, querido, José foi colhendo tudo, guardando, fazendo celeiros e guardando. Deixa eu ver o que fala aqui. Tá. Aí, passou 7 anos de grande fartura, veio a fome. Aí começou, não chove, não dá, a terra não produz. 7 anos, você imaginou 7 anos numa terra? Todo mundo, querida, a população da época toda ia morrer. Você sabe por que não morreram? Porque um homem de Deus estava lá no Egito. Que é tipo de Cristo, viu? Aí as pessoas começaram a ir lá comprar. Tudo bem, tinham dinheiro. Vê aí semente. Glória a Deus, tem semente. De repente o cara puxa. Ixi, agora? 7 anos, já acabou o dinheiro, já no começo. Como é que a gente faz? Olha o que diz o texto. Vamos lá comigo em Gênesis 47, 23. Para você entender isso aqui também. Olha lá, Gênesis 47, versículo 23. É onde o povo diz, olha agora o que a gente faz, José. Nós vamos morrer, nós precisamos comer. Porque aí, querido, foi falando assim, então dá seus animais. Aí deram os animais, não tem dinheiro, não tem problema. Aí acabou os animais. Agora dá sua terra, tudo bem, passou tudo para o faraó. A terra do Egito inteiro era do faraó. Você imaginou? Maior compra imobiliária de todos os tempos está aqui em Gênesis 47. Um governo comprou o país inteiro. Porque todo mundo passou. Foi José que foi falando isso. Mas agora não tem mais nada, só temos nossa vida. Então vocês vão dar a sua vida. Então vai pertencer ao faraó a sua vida. Mas olha que interessante. Gênesis 47, 23. Disse José ao povo, eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para faraó, as pessoas e a terra, porque eles não tinham mais com que pagar. Aí olha a misericórdia, ele diz assim, mas aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas darei o 5º a faraó. O 5º quantos por cento são? 20%. 20, 40, 60, 80, 100. Vocês estão ruins de matemática, não está? Não é 20? 20, 40, 60, 80, 100. Então ele está dizendo, vocês vão dar 20%. Está aqui a semente, misericórdia. Vocês não mereciam, porque vocês já são escravos, vocês já foram comprados. Mas eu estou dando semente para vocês, tá? Está dando semente, só que vocês não esqueçam. 20%, não vou mudar o dízimo para 20%, não, fica descansado, tá? Tem lugar que já tem o trízimo, né? Que é 30%. É só um princípio, querido. É só um princípio. Descansa aí, não fica nervoso, não. Eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para faraó. Aí tende semente semear a terra. Das colheitas darei o 5º a faraó. E as 4 partes serão vossas. Olha que misericórdia, querido. Eles já eram escravos, mas o cara diz, não, vocês podem plantar, ainda vocês ficam com 4 para vocês. Os escravos que tinham perdido a terra, perdido tudo, ainda poderiam semear e ficar com 4 partes. Então para eles foi um negócio muito bom.
As 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles. A hora que eles responderam, eles reconheceram: a vida tem nos dado. Achemos mercê perante meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Mesmo assim eles disseram: olha, que misericórdia, nós não temos como agradecer, continuamos sendo escravos de Faraó. Um agradecimento. Tem gente que faz muita piadinha com crente, a gente sabe disso. Eu não vou lá porque vão querer pegar meus 10%. Ou tem até crente falando isso. Não, negócio de 10% não existe. Querido, mas você ainda fica com 90%, o que você está reclamando? Fica com 90% pela misericórdia do Senhor, porque como esses egípcios, eles já eram escravos, tudo era do faraó. E José aqui tipifica Jesus na misericórdia, o pai na misericórdia. Olha, ainda tem semente que pode semear, você só me devolve aqui 1/5. O que Deus estipulou em Moisés foi 10%, 1/10. É 1/10? Não. É isso mesmo? É 1/10, né? Pega uma parte. Hoje é aula de matemática um pouco, né? Então os 90%, querido, ainda ele deixou para você, mas é dele os 90%. Então eu tenho que entregar os 10%? Não, querido, você tem que entregar tudo, se for ver. Ele que está deixando 90% para você ainda. Amém? Por que José pediu 20%? Vamos ver se você sabe. Ele poderia não ter pedido. Por que ele pediu? O homem tem um problema. Diz assim comigo: os homens são esquecidinhos. Esquece ou não esquece rápido? Então, o que José fez aqui? Depois no dízimo nós vamos entender. É um princípio para vocês lembrarem que isso não é obrigação, é favor, viu? Não é obrigação. O que vocês estão fazendo devolver 1/5 não é obrigação, é favor que vocês estão fazendo. Porque Faraó foi favorável com vocês. É só para vocês não esquecer, não é que Faraó precisava disso. É para vocês não esquecer do que foi feito por você. Porque senão, esquece. Esquece ou não esquece, querido? Toda vez que eles traziam 20%, eles lembravam do que Faraó tinha feito por eles e não fez deles escravo. Toda vez que ele vinha com 20%, puxa, ele nos deu semente e ainda não nos fez por escravos. E isso poderia ter sido feito. A vida nos tem dado, achemos mercê perante meu Senhor e seremos escravos de Faraó, mas Faraó não quis. Quando, querido, a Bíblia diz assim: em meu nome expelirão demônios. Quem que vai expelir? Quem que expele demônio? Jesus? Jesus expele demônio? Não, porque é ele que está dizendo: é meu nome, vocês expelirão demônio. Então quem expele demônio é nós, a igreja. Não vem pedir: Jesus, vem aqui expelir. Ele falou: cabeçudo, eu já falei que é você. Já dei autoridade, é você. Imagina o cara fardado na rua, tal, ele precisa fazer uma prisão, alguma coisa, que ele liga lá pro general: oi, vem aqui, rapaz, você tá com a farda aí, é você que tem que prender esse cara aí, não é eu. Quem expele demônio sou eu. Quando a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, quem não é para dar lugar ao diabo? Eu. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quem que tem que resistir? Eu. Quando fala que também ele rodeia como um leão, resistir firme na fé. Quem resiste firme na fé? Eu. Agora a redenção fala de propriedade. Então Deus diz: se ameaçar tocar no que é meu, e mexe comigo. Você está entendendo? A redenção, quando fala de compra, de transferência, e agora é propriedade minha, se mexer, falou de redenção, mexeu aí, opa, esse servo é meu. O diabo não pode fazer o que quer da nossa vida, querido. Nós fomos comprados. Você pensa que ele faz festa? Não faz. Porque você é propriedade dele. Alguém vai entrando na tua casa e você vai deixando, alguém vai pegando seu carro, ligando: opa, o que você está fazendo com o meu carro aí? É meu, propriedade minha. Você é propriedade do Senhor. Então aquilo que eu tenho que fazer eu faço, mas quando fala de redenção de propriedade, aí é ele, não é com você não, viu? Não adianta querer ir para cima e dizer: você mexeu comigo, rapaz, agora você vai ver comigo, falou mal de mim. Não, opa, você vai se lascar com meu pai. Vai se lascar com meu pai. Quer me passar a perna, quer mentir, quer levantar falso testemunho, quer envergonhar o evangelho, quer envergonhar a minha vida,
vai se lascar, porque Deus fala, epa, peraí, você está mexendo com a minha propriedade. Agora o negócio é comigo. Então, expelir demônio sou eu, resistir na fé sou eu. Oro para os enfermos, cura sou eu. É uma ordem que foi dada com autoridade. Agora falou de propriedade, não é você não, querido, não queira partir para cima de ninguém não. Deixa com o papai, você é propriedade dele. Amém? Lá na Páscoa, quando fala do sangue passado nas portas do umbral, fala de redenção. Deus se posiciona toda vez que tem redenção. A última praga seria que todo primogênito morreria na terra do Egito, e só a casa que teria o sangue passado nos umbrais da porta, nas vergas das portas, Deus passaria por cima. E Deus não tocaria naquela casa, não mataria, porque um cordeiro foi morto ali, fala de redenção. Então é como se Deus posicionasse. Aqui é propriedade minha, aqui não tem morte. Aí na outra casa, aqui é propriedade minha, não tem morte. E na outra casa, aqui é propriedade minha. Aqui tem sangue do meu filho, aqui não. Amém, querido? Por isso que o Salmo 91 é bem claro para nós. Não tem peste, não tem, mortandade, não tem nada que possa vir sobre a nossa casa. Porque nós somos propriedades do Senhor. Glória a Deus. Entenda a profundidade disso. E você vai ver que dízimo é 10, não é? 10 na Bíblia fala de redenção. As 10 pragas do Egito, você fala, nossa, praga, o que tem a ver com a redenção? Claro, foi através das 10 pragas que depois o povo foi redimido do Egito. Aí vai no Monte Sinai, quantos mandamentos foi dado? 10, os 10, querido, todos os outros encaixam dentro dele. Os 10 mandamentos falam de redenção. Se vocês obedecerem, vocês são abençoados, são propriedades minhas. Amém? Aí vai celebrar a Páscoa. Que dia que celebra a Páscoa? Dia 10. Redenção. Então você começa a ver essas coisas, você vai ligando com o dízimo. O dízimo fala de redenção, porque fala de propriedade. Fala de propriedade, porque eu estou tirando da minha propriedade e devolvendo como o povo devolvia lá para José no Egito, só para mim nunca esquecer que eu fui comprado, que nada não é meu, e nem os 90 que sobra é meu. Tudo é dele. Glória a Deus, querido. Você está falando, nossa, esse pastor no final do culto vai arrancar uma oferta. Não, tanto é que eu já fiz até oferta antes. Pra você não falar assim, olha, ele usou essa palavra, não vai ter isso também não, fica sossegado. Só estou trazendo conhecimento e clareza para que a gente fique mais ligado nessas coisas. A gente vai ficando às vezes relaxado com as coisas do Senhor e vai deixando, né? Empurrando com a barriga. Não é bem assim, viu, querido? Êxodo 12:13, que fala do sangue da redenção. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por cima, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, Deus ali passa por cima. Isso aqui, na realidade, é um ato profético. Uma declaração no reino do Espírito. Como se tivesse os judeus dizendo, um dia o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, virá e nos resgatará com o seu sangue. Então é um ato profético que estava acontecendo aqui, o sangue ia ser derramado. Então quando você trouxer o dízimo ao Senhor, lembra que Ele poderia pedir 100%, porque Ele te comprou por completo. Mas Ele quer só 10%, que não é muito, viu, querido? Jesse Lever, quem já ouviu a história desse homem que chegou nos Estados Unidos? Ele era pobre, de uma família simples, foi para a cidade de Nova York e começou a trabalhar numa casa lá onde se fazia sabão, e foi indo, e ele era dizimista fiel. A gente vê pelo testemunho, querido, dizimista fiel. Aí de repente ele compra a parte do outro, eles ficaram sócios, né? O cara viu que o rapaz era um ótimo, falou, vamos fazer uma sociedade, fez a sociedade, de repente esse Gessi comprou a parte do patrão, se tornou dono, aquilo foi crescendo, e ele se tornou tão rico, mas não estou falando que isso é para você enriquecer, só estou citando a história dele, tá? Mas ele se tornou tão rico, que sabe o que ele fez? Ele inverteu, ele dava 90% para a igreja, ficava com 10% e não sabia o que fazer com os 10% que vinha na mão dele, de tanto dinheiro que ele tinha. Então, na realidade, 10% não deixa ninguém pobre, querido. Muito pelo contrário, 10% continua dizendo, eu tenho um dono, e ele diz, a propriedade é minha, tem redenção, aqui ninguém mexe.
Aqui ninguém mexe. Amém? Então, isso poderia ter acontecido, porque nós somos esquecidinhos, por isso também que ele pede o 10%, igual o rapaz lá. Josué, quando foi atravessar o Rio Jordão, ele disse assim, olha, eu quero que vocês fazem. O Jordão ficou seco, passou o povo a pé para entrar na terra prometida, 12 pedras dentro do rio, e depois 12 pedras fora. Para quê? Ele disse para vocês sempre lembrarem que vocês passaram a pé enxuto aqui, porque eu abri o rio. Amém? Sempre lembrando. Todas as vezes que vocês partir o pão e beber a ceia, lembra. Vocês são esquecidinhos. Por isso que Jesus deixou a ceia para a gente fazer sempre. Se o dízimo não tem mais que pagar, a ceia também não, nem batismo, eles façam sempre. Vocês têm que lembrar, eu sofri por vocês. Façam sempre. Amém, querido? Olha outro lugar que fala de redenção. Nós vamos já encerrar. Não, lá está cedo ainda. Mas hoje não vai ter uma ministração, tá, querido? É um culto de ensino. Só quero deixar você bem claro, redenção com isso aí. Amém? Se tiver com sono, fala, pastor, estou com sono aqui. Alguém está com sono? Não. Amém? Então vamos continuar. Lá em Gênesis 14, não precisa abrir, vai ter a guerra de 5 reis contra 4 reis. Então Ló é levado cativo, a família de Ló, porque Ló vivia em Sodoma e Gomorra. Então os 5 reis pegaram até Gomorra, lá Sodoma e Gomorra, onde Ló vivia. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão pegou só 318 homens, que não dá para fazer nada, lutar contra 5 reis. Ô querido, mas olha lá, quem é propriedade de Deus, Deus está com ele. Foi só com 318 homens. Foi para a guerra. Resgatou, está falando de redenção aqui. Resgatou o Ló, o seu sobrinho. E todas as outras famílias, mas estou falando de Ló porque era parente de Abraão. Trouxe de volta. Quando ele vem vindo de volta, o que ele faz quando ele vem com os despojos? Ele trouxe Ló de volta, está falando de resgate, redenção, alguém que estava sendo levado como escravo. Abraão, tipo de Cristo, traz de volta. Então Abraão trouxe de volta. O que Abraão faz? Sem lei, não precisava ter lei, pela fé. Ele separou lá tudo, quanto camelo, quanto tal, quanto de ouro, quanto separa 10%. O que ele fez? Pegou tudo aquilo, foi lá na presença de Melquisedeque, que era o sacerdote daquela época, que é um tipo de Cristo no Novo Testamento, nós vamos ver, sem lei, e ele diz, está aqui. Redenção, dízimo. Tem a ver com ceia também, porque quando Abraão vinha vindo para dizimar ele, o que ele ia levando para Abraão? Pão e vinho. Por isso que ceia e dízimo fala de redenção. Eu dou meu sangue e meu corpo por você, como se estivesse dizendo. Mas você nunca esqueça de dar os 10% para você lembrar que você era escravo e eu te livrei. Aliás, o 100% é seu, mas eu quero só 10% para você não esquecer. É mais uma coisa para isso, querido. Está certo que também é manutenção, mas o princípio espiritual, não esqueça de quem você foi e de quem você era. Vai comigo, Hebreus 7,4, para a gente, estamos quase acabando. Lá no Novo Testamento, Hebreus 7,4, onde a gente vai ver o tipo de Cristo aqui. Hebreus 7,4 vai dizer assim, vai falar de Melquisedeque, presta atenção, que foi o que Abraão lá antes da lei deu o dízimo. Considerai, pois, que era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, que foi aqueles que vieram bem depois na lei, recebem o sacerdote e têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Embora não tenham eles descendido de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Melquisedeque abençoou Abraão. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive.
quer dizer, o dízimo é para Jesus, aquele que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, que estava lá na lei, onde os sacerdotes recebiam o dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, que era lá atrás, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro. Levi era bisneto, não está falando da tribo de Levi, era um dos filhos de Jacó. Levi era bisneto de Abraão. E a tribo de Levi é que recebia o dízimo. E está dizendo, olha, aquele povo da lei que nem nasceu, na pessoa de Abraão, porque estava dentro de Abraão a semente deles, na pessoa de Abraão, pagou o dízimo a Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, está dizendo aqui, antes da lei. Aí você pula a lei, que é uma bolha, e vemos aqui no Novo Testamento, Nova Aliança, Jesus. Eu continuo pagando o dízimo a Melquisedeque, a Jesus. É o que Hebreus está dizendo no Novo Testamento. Eu continuo pagando, eu pulei a lei, não precisa de lei. Isso é um princípio para quem tinha fé nas promessas. Ninguém falou para Abraão, nem para Isaac, nem para Jacó antes da lei. Eles pagavam o dízimo. Não para o sacerdote, mas davam o dízimo. Jacó diz assim, antes de ir para a casa de Labão, que ele estava fugindo. Senhor, porque ele saiu pobre, sem um centavo, ele saiu fugido. Se o Senhor me abençoar e enriquecer, de tudo te darei o dízimo. Se Deus não se agradasse disso, Deus não tinha feito dele um homem rico. Ele foi para Labão e depois, se eu não me engano, de 20 anos ficado lá, ele voltou um homem rico. Aquele que foi com uma mão na frente e outra atrás, ele deu o dízimo ao Senhor, sem lei. Agora hoje quando você traz o dízimo, não traz por causa da lei, querido. Você é filho de Abraão, traz a Melquisedeque, traz a Jesus, sempre lembrando, Jesus, o Senhor me comprou. 100% é teu, mas o Senhor só quer 10, então está aqui, Senhor. Princípio de obediência. Está entendendo, querido? Até os meninos mais novos aí, viu? Até crianças, é importante a gente ensinar. Ah, eu ganhei R$10, não sei de quem, queridinho, R$1. Leva para o Senhor você mesmo, Ele vem aqui e põe. Você vai ver que beleza, que princípio abençoado. Já vai aprendendo desde pequeno. Ontem eu recebi 2 ofertas. Uma de dia e uma à noite. Já separei aqui, já pus na caixa, dízimo do Senhor. A gente tem que começar a não ficar muito relaxado nessa área. Porque nada me pertence. Ele levou o coração de 2 pessoas ontem me dar oferta. Mas se ele me levou, é tudo dele, porque ele já me comprou, mas ele quer 10, eu vou devolver os 10. Amém? Não estou falando, hoje não vou falar de oferta, deixa para lá. Ok, querido? Entendeu? Olha, eu acho que é a penúltima passagem, uma passagem um pouco longa, mas eu quero ler para você, para a gente encerrar. Deuteronômio 26. Vai lá no 5º livro da sua Bíblia. E depois eu vou fechar falando de Malaquias. E a gente encerra, ainda hoje. Deuteronômio 26 vai dizer assim. 5º livro da sua Bíblia. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, quer dizer, o último livro, se eu não me engano, esse livro foi só 40 dias, a extensão dele, de escrito. Ele já estava para entrar na terra prometida, aí Deus vai falar como que funcionaria quando eles entrassem na terra. Ao entrares na terra que o Senhor Deus, teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nelas habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor, teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar santo que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás: hoje declara o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificará perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameus, preste a parecer foi meu pai, que era Jacó, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram dura servidão.
Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com um braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a esse lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando entraram na terra, o que eles fizeram? Contribuíram dela, adoraram e celebraram a redenção. Eu era escravo no Egito, o Senhor me deu essa terra que mana leite e mel. Quantos frutos está aqui, Senhor? Eu celebro a redenção. Olha que interessante, celebra a redenção com bens. Porque a gente acha que coisas não podem, tem princípios em tudo. O filho que você tem, o que é do Senhor? Herança. É mais um corpo de carne. Não, é minha herança, viu, Bruno? Herança do Senhor. Tudo é do Senhor. Frutos, ganhei, está aqui. Pá. Outro dia eu fui na casa de uma pessoa, e o menino saiu correndo do outro lado do carro e veio com um envelopinho branco. E a mãe falou assim: pastor, faz tempo que ele está separando o dízimo para dar para o senhor levar para a igreja. Eu falei: nossa, que bonito, menininho novo, um 13, 14 anos. E veio lá todo feliz. Querido, princípio. Você pode ter certeza que você não vai se lascar dando dízimo. Mas se não for, não precisar dar. Olha, tem certeza, você sempre ganha. Eu vejo pela Bíblia, os homens de Deus, e pela o que a gente vê das pessoas que são fiéis. Eu estou falando isso por mim, porque eu preciso ser mais... Eu sou um pouco relaxado nessa área. Entendeu? Não pode. Não é que não dá, mas fica sempre assim: acho que é isso. Não tem acho, querido. Dízimo é dízimo. Seja correto com Deus. Oferta, você dá o que você quer, mas não confunde oferta com dízimo. Chego aqui, hoje eu vou dar... Mas você está dando o quê? Oferta ou dízimo? Dízimo não. Dízimo? Do que você está tirando esse dízimo? Então entrou R$1.000, senha do Senhor. E não pensa que você está perdendo, porque os outros 90 é dele, viu? Ele só quer o 100. Está aqui, princípio. Para quê? Para que também haja manutenção na casa do Senhor. Mas no Velho Testamento tinha que cuidar dos sacerdotes e tinha que cuidar do templo. E hoje, não tem mais? Não tem templo, não tem força, não tem sacerdote, não tem mais nada? Claro, continua a mesma coisa. A diferença é que Deus não habita mais no templo de pedra, agora ele habita no templo de carne. Só isso. O resto continua da mesma coisa. Amém? Agora eu quero voltar para Malaquias para a gente encerrar. Só aquele versículo que nós lemos no começo, lá Malaquias 3:8, mas nós não vamos ler não, tá? Ele diz lá: no que vocês me roubais... Aí qual foi a resposta? Dízimos e ofertas. Mas depois, quando ele vai mandar trazer, ele diz: trazei todos os dízimos. O problema era com o dízimo. E aí quando manda trazer o dízimo, fala de redenção. Lembra da propriedade? Tem sangue, é meu. O que ele ia fazer com o devorador? Deus: se vocês dizimarem, são propriedades minhas. Agora é redenção, deixa comigo. Eu vou repreender o devorador que tem vindo tirar o fruto da vossa terra. Eu abrirei as janelas dos céus que os demônios têm fechado. Porque era maldição. Amém? Fala de redenção, querido. Devorador, deixa comigo agora, não é mais com você. Dízimo, fala de redenção. Porque você foi comprado, você é fiel. Ele diz: agora deixa que eu proteja a sua propriedade, as suas coisas. Só seja fiel. E deixa o resto comigo, deixa com o papai. Amém? Deixa com o papai, que o papai faz. Aí tem pessoas que falam assim: mas maldição, pastor, é coisa do Velho Testamento. Querido, você já leu o Novo, você tem certeza? Ananias e Zafira foi morto por quê? Morrido, ia falar. Porque quiseram enganar o Espírito Santo. Não é por ter dado, não tanto por não ter dado, em querer enganar o Espírito Santo. Maldição, morreu na hora. Aí você vem aqui, 1 Coríntios 16:22. Se alguém não ama o Senhor, seja o quê? Amaldiçoado, anátema. Tem maldição no Novo Testamento?
Tem, não ama o Senhor, você é um amaldiçoado. Maldição tem em todo lugar. Maldição, onde tem povo pecando, tem maldição. Isso não quer dizer nada de velho e nada de novo, quer dizer de homem. Aqui Hebreus 6,8, quando está falando daqueles que conheceram e abandonaram, mas só conheceram, não tiveram uma vida entrega, está dizendo, ó, vai comparar ele com uma terra, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição. E o seu fim é ser, eu não coloquei aqui, queimado. Tem maldição no novo também, pode ficar sossegado que tem. Abrirei as janelas do céu. Alguma coisa que eu quero explicar para você. Não vai querer fazer negócio com o Senhor agora. Senhor, estou trazendo aqui, quero ver o Senhor me enriquecer. Ó, não é enriquecer, é ampliar a mordomia, entendeu? Se ele te der mais, é para ampliar a mordomia. Então ele te deu mais, não é enriquecer. Eu vou ser mordomo demais, porque tudo é dele. Ó, eu ganhava, pastor, eu tinha um salário de R$1.000. Faz tempo, sempre fiel. Agora o Senhor me colocou num salário de 10.000. É para você enriquecer esses 10.000? Não, 10.000 ampliou a sua mordomia. Você vai ter que cuidar de 10 do Senhor agora, que tudo é dele. E se foi fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Agora, quem não é no pouco, querido, você pode esquecer que não vai ser no muito. Ah, Senhor, se eu até queria ser dizimista. Tem gente que até quer, né? Eu até queria. Mas com esse salário aqui não dá, Senhor. Deus fala, cabeçudo, se você não for fiel nesse pouco, você acha que eu vou botar você no muito? Mas nunca. Se você não é fiel quando as coisas estão apertadas, você pode esquecer que não vai ampliar a sua mordomia, vai ficar nessa coisinha aí. Aliás, nem na mão dele vai estar essa área, né? Porque ele diz assim, eu repreenderei o devorador depois que vocês deram o dízimo, não é antes. Se vocês voltarem a trazer, eu vou repreender. A sua terra vai ser terra deleitosa e todos vão falar bem de vocês. É o que está escrito lá em Malaquias que nós lemos. Amém? Então, cuidar das finanças para nós passa a ser agora um ato de celebração da redenção. Dízimo é celebrar a redenção porque tudo é dele. É ele agora que briga com o devorador. Diz assim comigo, o diabo paga mal. Paga ou não paga? Quem serve ele? Olha lá. Uma vez um pastor, um grande bruxo se converteu e ele ficou encanado, né? Como que o nível de bruxaria que ele tinha, os poderes que ele tinha. E ele ficou encanado e um dia ele encontrou com esse homem, né? Estava dando os testemunhos dele. E ele perguntou, cara, me responde uma coisa, como que você largou do diabo com tanto poder que você tinha e você se converteu a Deus? E ele resumiu a história, falou, não vou falar muita coisa porque é nojento, né? Você sabe, quanto mais poder você tem com o diabo, mais nojeira você tem que fazer. Ele falou, um dia eu fui no cemitério e ele me pediu para fazer uma coisa lá, que era ter relação com mortos. Então, era morto de 15 dias, tinha que ser. E ele dando testemunho para esse pastor, ele diz, olha, eu tinha todas as fontes, eu comprava sigilo, eu ia lá e disse, quem que morreu faz 15 dias, uma mulher que morreu? Ah, tem aqui, e tal. Então eles tinham uma coisa meio por debaixo do pano lá. E era um sigilo, ninguém ia descobrir que ele mexeu. Então ele foi lá, então, tem essa fulana de tal. Então comprou lá, foi lá no cemitério, o 15º dia que tinha morto, né? No 15º dia ele tinha que ir lá. Você imagina se... Como é que é? Lázaro com 4 dias fedia, se imagina com 15. E ter relação com um defunto de 15 dias. Só que ele chegou lá, ele tinha tirado o caixão, ele já ia fazer o que tinha que fazer. O diabo se materializou do lado dele. E diz assim para ele, você não vai fazer nada com esse defunto, eu quero outro. E ele ficou bravo com o diabo, tipo, não vou, eu já comprei, já paguei, vai ser isso aqui. Mas o diabo falou, se você tocar nesse defunto, você morre. Se você tocar nesse defunto, você morre. Ele ficou estranho e falou, mas por quê? E o diabo diz assim, ó. Essa é lá do homem lá de cima. Aí que caiu a ficha dele. O diabo deu um tiro no pé. Ele pensou assim, peraí. Se Deus cuida de um defunto de 15 dias que é dele, o que será dos vivos? E aí ele se converteu depois disso aí. Olha que interessante, o diabo deu um tiro no pé. E ele entregou a vida para Jesus. Querido, propriedade, até o corpo é do Senhor. Ah, mas é defunto, o Senhor fala, epa,
Propriedade, esse corpo, Jesus fala, eu comprei esse corpo, é meu. Mas é um defunto, é meu. Eu vou ressuscitá-lo. Não toca, não contamina, não mexe nesse corpo. Entendeu, querido? Redenção fala disso. Ah, glória. Eita Deus, esse Deus é maravilhoso. Amém? Então, quando nós ceiamos, dizimamos, nós estamos definindo de quem nós somos propriedades. Os dois. Quando você ceia, de quem que você é propriedade? Eu tomo o corpo dele e o sangue dele, então eu pertenço a ele. Quando você dizima, sou propriedade dele, porque ele comprou e tudo que é meu é dele, então eu estou dando os 10% só para mim não esquecer que eu fui redimido, e os 100% é dele, mas ele não quer tudo, ele só quer o 10%, ainda ele me deixa 90% para mim ser mordomo, não é para torrar à toa não, viu? Não é para torrar, porque às vezes o Senhor pode ampliar a sua mordomia, aí você pega todo esse dinheiro e já começa a fazer besteira, e começa a comprar aqui, comprar ali, e não sair de shopping, não sair, e Deus fala, está tudo errado, não é assim. Ser mordomo, amém? Tudo aquilo que ele for trazer na sua vida, amém, diz amém. Tudo aquilo que ele for acrescentar na sua vida, querido, seja mordomo, e continue fiel também, foi no pouco, vai sendo muito, amém? Glória a Deus. Uma vez eu vi um testemunho desse, né, um rapaz que, aí foi o contrário, né, ele era fiel no pouco, quando foi muito ele começou, aí Deus tirou tudo dele de novo. Diz que era um rapaz, eu escutei isso também numa pregação uma vez, eu não me lembro quem foi que pregou, mas ele estava falando, um rapaz chegou na igreja com Fiat 147 velho, não tinha onde cair morto, e foram ajudando ele foi, sabe, sendo dizimista. Deus de repente, pá, aí ele virou empresário. Quando ele virou empresário, ele viu o tamanho da coisa que tinha que dizimar, ele falou, puxa, mas isso aqui é bastante, hein? Quando você dizima R$1.000, R$2.000, você está derramando 100, 200. Vamos supor que de repente o senhor te dá uma empresa, aí você começa a ter R$800 mil entrando por mês. Quanto que você tem que dar? Aí você vai separar e fala, ai, 81, gente, é muito, hein? Aí Deus fala, cabeção, tudo aí é meu, eu só quero 10%. Você teria que dar tudo, os 800 mil, você é meu, eu só sou senhora. Mas aconteceu o contrário, sabe o que o pastor falou? Que não demorou pouco tempo, ele estava de novo de a pé. Perdeu tudo. Por quê? Eu repreendo o devorador daqueles que são fiéis. Ele mesmo disse. Eu repreendo. Agora parou de dar, ele diz, bom, posso fazer nada. É assim que funciona no reino espiritual. O diabo respeita. O diabo é o maior legalista que existe. Ele trabalha em cima da lei. Eu acredito que eles entendem a Bíblia 1 milhão de vezes melhor que nós. Ele diz, vamos ver aqui, vamos lá. Ah, tá. Se não dizimar, então não pode mexer, pode. Então vamos lá. Aquele ali não está. Aquele ali está. Puxa, aquele ali não pode. Aí fica de longe, porque nem se ele quiser, o senhor falou, aqui não. Aqui é propriedade, que tem redenção. Mas o outro crentinho que não está nem aí, deixa que os outros dão e eu não preciso dar, acho que só ele não foi escravo e não foi comprado. Aí o demônio fala, ele pode até ser uma bênção em outras áreas, querido, mas o diabo vai ficar mexendo o tempo todo ali, arrancando. Amém? Entendeste tudo? Vou dar um exemplo só para você entender que a gente já está encerrando. Você contrata um funcionário, você tem uma empresa de atacado e varejo. Hoje não vai ter ministração, descansa, vai acabar mais cedo. Atacado e varejo. Você põe um funcionário no varejo, que é o que entra menos dinheiro, né? Varejo, não é o atacado, que é para grandes empresas. E aí você está vendo na câmera lá, você passa lá rápido, você está vendo que está sumindo dinheiro e o funcionário... Aí como você tem um bom coração, você é cristão, você fala, ele deve estar precisando, deixa, né? Só que passa um dia, uma semana, está passando 2 meses e ele continua. Fala, pô, mas esse cara... Será que tanta necessidade assim? Aí você vai falar assim, bom, vou resolver o problema dele, vou tirar ele do varejo, vou botar no caixa do atacado, assim ele resolve de um problema, o problema dele que ele deve estar com um problema muito grande financeiro, e ele para. Aí você vai para o grande, ele continua a mesma coisa, passa 1 mês, 2 meses, e fala, não. Querido, se nenhum ser humano faria isso, por que Deus faria? No pouco não está sendo fiel, não cuida, Deus não vai pôr sendo muito. Não vai ter mordomia, não vai ampliar. Amém? Presta atenção nisso. Quando você não entrega, querido, o dízimo que é 10%, você não reconhece Deus como seu dono. Não leva isso para o lado errado. Eu não estou colocando jugo aqui, eu só estou querendo clarear sua mente. Vamos voltar antes da lei. Tá?
Abraão, ninguém precisou falar nada para ele. Frases que eu estou colocando que é importante a gente saber. Quando você não entrega os 10%, você está roubando e também não pode ser mordomo dos 90%. Por isso que o inimigo vem e pega nos 90% também que sobrou, nem dos 10, nem do outro. E o diabo só pode tocar naquilo que você roubou de Deus. Aquilo que você não roubou de Deus, ele não toca. Roubou de Deus, ele toca. Maldição é Deus dizendo, lamento, não posso fazer nada. Deus até quer, mas ele não pode. Ele age em cima da justiça dele mesmo que ele deixou. Amém? O que Moisés fez? Moisés só legalizou o dízimo que já era antes da lei. Ele só fez aquilo como lei. Só que a gente não pode trazer hoje aqui, e você vem aqui com o negócio, eu tenho que levar ele. Não, querido, vem como Abraão. Ou, eu fui resgatado. Vem como aquelas pessoas do coração, daquelas pessoas do faraó. Era para mim ser escravo, ele ainda me deu semente, ele só pede um quinto. Oh, que glória, está aqui, Senhor. Oferta, dízimo, gratidão, redenção. Eu lembro de que você me redimiu. Amém? Então, querido, vamos ficar com essa palavra no coração. Amém? E não é questão nem de dar mais e dar menos. Mas se eu der só oferta, eu dou muito mais. Querido, esquece uma coisa, esquece outra. Cada coisa é cada coisa. Não mistura oferta com dízimo. Dízimo é princípio de obediência. Dízimo fala de redenção. Oferta fala de gratidão. O Senhor está pedindo só 10. Puxa, mas eu tenho sido tão abençoado. O Senhor tem feito tanta coisa na minha vida. Eu quero dar mais. Aí é outra coisa. Mas não confunda uma coisa com a outra. Porque eu já vi muitas pessoas também. Eu já passei por esses entendimentos. Hoje tem muito por aí. Eu já assisti muitos vídeos, tá, de pessoas falando contra o dízimo. Até que tem uns que vai falar muito de amor, de outras coisas. Mas não confunda uma coisa com outra, querido. Jesus, quando chegou lá para os... Senhor, é justo pagar imposto a César? Ele pediu uma moeda do imperador e diz, e quem que é essa esfinge? É de César. Dá a César o que é de César. Depois ele completa com o quê? E a Deus o que é de Deus. Ele estava falando do quê? De dinheiro. Porque está falando de tributo. 10% é um tributo cristão, é um tributo da lei, é um tributo antes da lei, é tributo 10%. Ele está falando, tributa a César o que é de César, mas também não esqueça de tributar a Deus o que é de Deus. Não foi assim? Então a gente não pode esquecer disso. Amém? No Novo Testamento não tem lei. Querido, vamos clarear uma coisa na nossa mente. Claro que tem lei no Novo Testamento. E pior é que nós estávamos falando ontem na escola bíblica, as do Novo Testamento são mais difíceis de fazer ainda. Só que nós temos o Espírito Santo, é isso que nos ajuda. Não olhe para uma mulher, se adulterar é digno de morte. Jesus diz, eu digo, se olhar para a mulher já adulterou, já é digno de morte. Não, a lei é mais pesada ainda. Você vê o tempo todo, aqueles que obedecem os meus mandamentos são aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. Tem mandamentos, mandamento e lei é a mesma coisa. O que nós não temos hoje é lei sacrificial, é lei civil, mas as leis morais e as leis com princípios, nós continuamos com ela. E eu até volto, Abraão é antes da lei, eu prefiro ficar com Abraão, entregando a Melquisedeque, na nova aliança, como comparou, eu entregando para Jesus, como lembrança da redenção, de que tudo que ele tem na minha vida, ele comprou e é dele. Só isso clareia a sua mente, amém? Tem muita coisa para a gente falar aqui, mas vai muito longe. Eu acho que o suficiente foi para você. Você não é obrigado a dar dízimo. Ninguém é obrigado a fazer nada. Só que Deus sempre coloca a condição, se dá, eu repreendo o devorador. Se vocês quiserem não continuar dando, aí você volta para o livro de Ageu, né? Vocês botam o salário no saquitel, e é como um saquitel furado, entra e vai embora. Sabe por quê? Ele diz, vocês estão só preocupados com a casa de vocês, vocês esqueceram do templo. Começaram a reformar o templo e pararam e pensaram só em vocês. Enquanto vocês não mexerem lá no templo, não acabar de reconstruir ele, vai ficar entrando por um saco furado. Entrou, seja o que for, querido, seja fiel no pouco e traga ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Estamos quites nessa área. Oh, glória. Lá no Novo Testamento,
Toda vez que se abria uma sinagoga, toda vez que Paulo ia pregar numa sinagoga o Evangelho de Cristo, sinagoga era dos judeus, estava espalhado por todo mundo da época. Alguns judeus se convertiam e entrava no meio dos gentios cristianos e diziam, você tem que circuncidar, você tem que... Aí Paulo vai falar o que em Colossenses? Ninguém vos julgueis por causa de sábado, por causa de festas, por causa de comidas, por causa de bebidas, por causa de vestimentas, e vai uma listinha. Só que Paulo não fala do dízimo ali, porque com certeza os judeus também diziam, vocês têm que separar o do Senhor. Então Jesus em nenhum lugar foi contra o dízimo. Nós não vemos falando de dízimo nas cartas, mas do jeito que você entendeu hoje não tem. O Hebreus fala, como Abraão trouxe a Melquisedeque. Melquisedeque é Cristo, é da nova aliança. Nós trazemos a Cristo na nova aliança, para lembrar, Ele me redimiu. Tudo que é meu é dele, só para mim não esquecer da minha redenção. Amém? Duas coisas que celebram a redenção, ceia e dízimo. Não esqueça disso. Glória a Deus. Vamos ver o versículo 10.